Quero compartilhar uma palavra que inclusive anunciamos durante o dia. Como ter uma vida mais leve. Como ter uma vida mais leve. Eu creio que é uma palavra para o nosso tempo. Eu creio que é uma palavra para o seu coração, para o meu coração. E de antemão eu já imagino que talvez você espera ouvir algo que provavelmente você não ouvirá. Não porque eu me acho sagaz. Uau! É porque talvez o teu conceito do que é pesado e leve possa estar distorcido. E hoje eu quero compartilhar o Evangelho de Jesus e algo que ele disse a respeito disso. Mateus capítulo 11, verso 28. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muita gente pesada. E, na verdade, quando eu usar a expressão aqui, gente pesada, eu quero que você entenda que gente pesada no sentido escrito aqui, cansadas e sobrecarregadas. As pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Mas tem gente que gritantemente demonstra que está pesada, a pessoa está pesada. Olha, gente pesada é triste, gente pesada é literalmente um inferno na terra. Viver pesado é terrível. Gente pesada é gente estressada. Gente pesada é gente angustiada. Gente pesada é gente irada. Gente pesada é gente que tem sempre um olhar triste e negativo para a vida. Gente pesada é gente que dificulta tudo. Gente pesada é gente que é difícil de lidar. Sabe aquele tipo de pessoa que você sabe, o fulano é difícil de lidar. Às vezes você não sabe dizer exatamente o que é. Às vezes podem ser difíceis de lidar de formas diferentes. Tem gente que você não pode falar nada, que ela entende mal. Tem gente que é sensível pra caramba, assim, qualquer coisa ela devolve. Tem gente que é difícil de lidar, porque ela está o tempo todo olhando as coisas ruins, o lado ruim da coisa, ela está sempre preocupada, sempre achando que as coisas não vão dar certo. Gente pesada é horrível, gente pesada é gente que, por algum motivo, ela demonstra na vida um desprazer de viver, parece, e às vezes indiretamente, porque às vezes ela não diz, olha, eu cansei de viver, mas ela vive como se estivesse cansada de viver, porque o que o marido fala é motivo para briga, porque ela já não suporta mais o marido, só não tem coragem de falar, eu não suporto mais o marido. Os filhos é um brigueiro o dia inteiro, o menino mexe para um lado, mexe para o outro, o menino faz isso, faz aquilo, grita, tudo, e tem, sabe, tem filho que já taxa os pais, né? Minha mãe, meu pai. Gente pesada pode ser aqui das mais variadas características. Gente pesada é gente difícil de lidar. Gente pesada é difícil de conviver com gente pesada. Gente pesada, na verdade, quando a pessoa ela está pesada, e entenda esse pesado, um conceito que eu estou trazendo aqui, que une e que envolve o cansado e o sobrecarregado no aspecto em que Jesus coloca aqui, é esse tipo de gente amargurada, gente raivosa, gente que está irado o tempo todo, gente que está preocupado o tempo todo, gente que está ansiosa o tempo todo, gente que está estressado o tempo todo. Já viajou com gente pesada? Parece que tudo na viagem vai dar ruim, sabe? Ai meu Deus, vai acabar a gasolina. Ai, você abasteceu, amor, você mexeu no carro, e a pessoa fala, oh meu Deus, já vi, já e tal. Viu, mas nós não vamos ficar na estrada não, né? Não vamos. E aí chega no hotel, ai meu Deus, será que esse hotel aqui, você pagou? Será que o pessoal não vai expulsar a gente? Meu Deus, não!
Gente preocupada, estressada, angustiada. Tem gente pesada que não fala, tem gente pesada, eu dei um exemplo aqui, e alguns de vocês já se identificaram ou identificaram alguém. Mas tem gente pesada que não é igual a esse que eu citei agora, que fala, que preocupa, que fala, que pergunta, que incomoda, que... Tem gente pesada que é âncora na vida, que é difícil de carregar. Ela não fala nada. Às vezes ela não expressa. Mas ela é um peso para a família, é um peso para a casa, é um peso para as pessoas, é um peso para a empresa, é um peso para a alma, porque ela está pesada, porque a alma dela está pesada. Gente pesada é difícil. Gente pesada vive literalmente um inferno pessoal dentro da sua própria alma. Não é à toa que Jesus precisou se apresentar como remédio para a gente pesada. Muitos aqui estão pesados com alguns dos sintomas que eu disse: irritabilidade, preocupação excessiva, ansiedade. Mas talvez tem gente que é silenciosa, que está afundando em um sentimento triste e depressivo, cada vez mais, porque ela está pesada. Algo tem pesado na sua alma que faz ela afundar num buraco existencial, que faz ela perder o prazer e a alegria de viver. Gente pesada está sem ânimo de trabalhar, gente pesada está sem disposição e esperança pela família, pelo casamento. Gente pesada, às vezes é âncora, que pesa e que a gente não consegue se mover, porque você tem que ficar arrastando ela. Gente pesada, às vezes é dinamite, que pode explodir a qualquer hora, você não sabe o que vai dar. Gente pesada, às vezes é simplesmente a apatia em pessoa. Ela não responde, ela não devolve, ela não interage, ela é inerte. Quantas mulheres eu já ouvi diante de mim: pastor, se meu marido não reage. Já ouviram essa expressão? Reage, homem, reage. Coitado, o homem dela, está tudo bem. Não está bem. Eu não sei qual tipo de sintoma tem se caracterizado para o teu pesar. Mas Jesus fala com gente pesada. Jesus está buscando gente pesada. Gente que está sobrecarregada e cansada. Alguns explodindo por essa carga de cansaço e de sobrecarga. Alguns irritados, irados, incomodados, extravagantes. Outros tristes, afundados, mergulhados em uma apatia, porque está pesado, porque está cansado. Eu sei que uma das sensações mais fáceis de descrever quando deu para nós é: cansei. Cansei. Talvez aqui tem gente que já cansou. Cansou de lutar para resolver teu problema financeiro. Você cansou. Cansei. Tem gente aqui talvez que fala: cansei da minha família, cansei. Cansei da minha casa, cansei do meu marido, cansei da minha esposa, cansei. Tem gente aqui que cansou de si mesmo. Tem gente que cansou de si mesmo. Está cansado de si mesmo, cansado de ver recorrentemente você vivendo algo que você disse que não veria mais. Tem gente que cansou dos seus próprios erros, cansou da sua própria inabilidade de conduzir a vida, cansou da sua incapacidade de resolver problemas, e você cansou dessa tristeza, cansou desse... Eu sei que tem gente aqui que nunca viu a sua vida diferente, foi sempre correndo atrás daqueles mesmos problemas. Foi sempre tendo problema conjugal, foi sempre correndo atrás de dinheiro, foi sempre vendo brigas e discussões da mesma forma, foi sempre. Falei: cansei. Tem gente cansada e sobrecarregada. Eu não sei com qual tipo de sintoma é o teu, mas talvez você se encaixe de alguém que cansou. Cansou e... pastor, eu não sei, mas eu me identifiquei muito com esse pesado. Talvez eu sou pesado. Eu sou gente pesada. E aí Jesus apresenta aqui algo. Eu quero que você leia comigo. Ele diz: venham a mim todos vocês pesados e cansados e sobrecarregados. Venham a mim. E ele diz assim: eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que interessante. Jugo era um instrumento que era colocado no animal, que ele carregava, o carro, e o jugo era aquilo que era colocado sobre o animal, para sustentar
aquele equipamento, aquela tecnologia da época de agrícola. Mas o jugo aqui que Jesus está se referindo é a expressão utilizada, que era a expressão jugo, utilizada a se referir ao ensino dos rabinos e dos religiosos judaicos. Os religiosos, eles tinham ensinos que eles conduziam as pessoas ao que eles interpretavam ser a lei de Deus. Então os religiosos interpretavam as escrituras, a Torá. Para quem não sabe, a Torá é essa porção do Velho Testamento, que é caracterizado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os rabinos estudavam a lei do Senhor, e eles interpretavam e eles ensinavam para as pessoas, fazendo elas entenderem o que é que Deus queria que elas fizessem. E o jugo que Jesus está se referindo aqui é exatamente o ensino desses especialistas religiosos, era o ensino desses rabinos. E aí ele diz: olha, tomem sobre vós o meu jugo. Ele está querendo dizer o seguinte: Jesus, sendo coerente inclusive com toda a mensagem do evangelho que ele pregou desde o início, ele diz: olha, os rabinos, os religiosos, os fariseus, os saduceus e os homens da lei têm ensinado algo para vocês, têm dado um jugo. O jugo era esse fardo, esse peso que era colocado sobre as pessoas de algo que elas deveriam cumprir. E aí Jesus vem e diz: olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Existe um ensino que é meu, que é diferente desse ensino que vocês estão recebendo, que ele é diferente, ele não pesa e não é um fardo como tem sido para vocês. Tanto é que no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus ele prega praticamente o sermão inteiro dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito pelos religiosos, eu porém vos digo. Ele está dizendo: olha, há um jugo de ensino sobre vocês, eu vou dizer outro agora. E eu meditava nesse texto e refletia, e eu comecei a perceber coisas que eu nunca enxerguei na minha vida inteira cristã, apesar de ter lido, pregado, ensinado e estudado esse texto dezenas de vezes. Algo se revelou ao meu coração que eu nunca tinha visto. E eu entendia que o jugo que Jesus está se referindo é esse ensino. Mas a conclusão na fala de Jesus nos faz compreender algo extremamente mais profundo. Ele diz assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí Deus me tocou e me levou a lembrar de como era a realidade de um judeu naquela época. Como era a realidade de alguém que estava ouvindo o que Jesus acabou de dizer: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E eu estava assistindo a série The Chosen, e toda vez que eu assisto a série eu me encanto e sou tocado por Deus, por ver aquele Jesus como eu sempre imaginei que ele fosse. E eu lembrei de um livro que eu li, chamado O Reino de Ponta Cabeça, do Dr. Ronald Drunkbill. E aquele livro me fez entender a realidade judaica como eu nunca tinha entendido antes na minha vida. E me fez compreender o impacto que foi o ministério de Jesus naquela realidade. Mas talvez você não entenda muito disso, e você não precisa entender os detalhes, mas você precisa saber de duas coisas para entender o que eu vou dizer aqui. A realidade de um judeu na época de Jesus se resumia a 2 sentimentos. 2 sentimentos. Primeiro, um judeu na época de Jesus era movido a ódio. Ódio e raiva. Se existia algo que movia o coração de um judeu na época de Cristo, era ódio. Eu vou te explicar por quê. Se você não conhece, talvez para você ser brasileiro pouco importa, né? Infelizmente nós somos conhecidos como uma nação não muito patriota. Mas para um judeu, ser judeu não era uma questão de nacionalidade, era uma questão de transcendência. Para eles tinham a convicção de que eles eram uma nação escolhida entre todas as nações, e que Deus, a partir do pai Abraão, formou uma nação única, referência e especial diante de todas as outras nações, e que não somente eles eram especiais por ser povo santo e adquirido de Deus.
A nação deles, que uma nação, isso aqui é a teoria geral do Estado básica, para quem estuda direito. Uma nação ela precisa ser composta por um povo, uma língua, uma cultura e um território. Então o grande dilema de um judeu era a angústia de não poder desfrutar plenamente da sua nação, que era o seu território. Porque o judeu, desde que chegou e dominou Canaã, porque não dominou completamente, eles atravessam, vocês conhecem, saem do Egito com Moisés, chega lá perto da terra prometida, Moisés não entra na terra, Josué assume o comando, e Josué como militar invade, começa a invasão a Canaã, que era a terra que Deus tinha prometida para aquela nação que não tinha território, perdão. E agora aquela nação conquista Canaã, mas ainda assim ficam alguns povos, e a história de Israel inteira é lutando pela sua sobrevivência como nação, pela sua liberdade, por ser quem eles eram como povo, e eles não conseguiam, inclusive pelos seus próprios pecados. Se você ler o livro de Juízes, inclusive, o círculo destrutivo em que os juízes vivenciaram era a nação de Israel, fazendo o que agradava o Senhor, fazendo o que desagradava o Senhor, adorando outros ídolos, sendo dominados por nações como juízo pelo seu pecado, clamando a Deus por misericórdia, Deus levantando um libertador, e eles voltando a fazer de novo o que agradava, e eles ficam assim. E a nação de Israel nunca consegue desfrutar de liberdade, de tranquilidade, de paz como nação. E naquele contexto de Jesus, eles estavam vivendo já uma realidade de alguns anos de opressão. Opressão babilônica, opressão síria, a opressão, e a última era a opressão grega, e por último agora eles estavam vivendo a opressão romana. Se você assistir algum filme de Jesus, esse é o motivo pelo qual na crucificação haviam soldados romanos, porque o Império Romano, que era o império mais forte daquele contexto, subjugou Israel, e agora os judeus não tinham mais liberdade de território, tinham que pagar imposto para Roma, e ainda assim tinha que ficar defendendo a sua fé, porque havia um acordo meio de paz lá entre o império, assim, Roma deixava lá os judeus adorarem lá do jeitinho deles, lá por enquanto, mas ainda assim era um sentimento de opressão. Inclusive, abra um parênteses, para quem não sabia, quando Jesus diz, olha, se te pedirem uma capa, dê a ele está se referindo a uma prática que os soldados romanos tinham, em chegar em alguém e falar, tira a roupa. Tira a roupa. A opressão romana no povo judeu era assim. Era assim, ó, daqui teu dinheiro. Daqui. Não, mas daqui. O imposto, a carga tributária é altíssima. Então, o judeu, nutrido por um patriotismo, uma esperança, não só patriótica, mas uma esperança espiritual de que eles eram nação de Deus, eles eram movidos a esse ódio de viver uma circunstância de alguém subjugando eles, ferindo eles, escravizando eles. Inclusive haviam grupos políticos mais radicais entre os judeus, como os zelotes. Inclusive um discípulo de Jesus era um zelote. Era tipo um anarquista, que pegava em armas, inclusive, eles eram treinados para assassinar romanos. E foi discípulo de Jesus, viu? Simão Zelote. Eles eram um grupo político que eles faziam comboios para matar romanos, assassinar romanos. Mas mesmo até o mais pacífico dos judeus nutria ódio e raiva. Todos os dias que ele acordava e trabalhava. Quando o judeu trabalhava, ele sentia ódio. Você já sentiu assim uma indignação quando você ouve notícias políticas ou ouve coisas sobre imposto, sobre corrupção? Você já sentiu indignação? Levanta a mão aqui. Meu irmão, a carga tributária judaica, romana, sobre os judeus, chegava ou estava quase passando de 50%. Se for fazer um cálculo bem específico, eles mais trabalhavam para o inimigo do que para si mesmo. O judeu nutria ódio, desde que ele acordava até a hora de dormir. A vida dele era sentir raiva. A vida dele era sentir raiva. E aí, ele se consolava, sabe onde? Na lei. Porque a lei amparava que a justiça fosse feita. E aí vem Jesus e diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo
porque o de vocês é pesado e o meu é leve, ele está dizendo algo que eu nunca tinha entendido. Mas eu só entendi quando ele diz o remédio e como o jugo dele se apresenta. Ele diz: aprendei de mim que sou manso, diga comigo, manso, e humilde. E aqui ele está dizendo do que ele está dizendo. Ele está se referindo ao que é que faz a tua vida ser pesada e o que está fazendo a vida dessas pessoas serem pesadas. E a primeira é ódio. Você diz: ufa, ainda bem. Até agora na mensagem assim, eu estava na expectativa. Agora eu descobri que essa mensagem não é para mim, porque eu não odeio ninguém. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Ufa, essa mensagem não é para mim. Ai, que bom. Eu sou uma pessoa paz e amor. Mateus capítulo 5, versículo 21. O judeu odiava diariamente, sentia raiva diariamente, ele estava irado diariamente. Acordar para o judeu era mais um dia sem o Salvador Messias resgatando eles, e mais um dia vivendo a escravidão de ser subjugados por Roma. Então, para o judeu acordar de manhã, trabalhar, era uma desgraça, era ódio. Ele olhava assim, e é por isso, presta atenção, é por isso que os publicanos eram tão odiados pelos judeus. Para quem não sabe o que é um publicano, o publicano era um judeu que tinha traído a sua pátria e trabalhava para Roma cobrando impostos dos próprios irmãos judeus. Inclusive na série The Chosen, Mateus, Levi, que é um publicano, Pedro odeia ele. Pedro sente ódio de Mateus. Ele não consegue entender como Jesus chamou um cara daquele, um cara que nos escraviza, um cara que traiu sua própria pátria e faz a gente trabalhar igual uns desgraçados. Então o dia do judeu era esse, ele acordava com ódio, ele dormia com ódio. Até os mais tranquilos e pacíficos dos judeus, eles estavam o tempo todo irados, o tempo todo expelindo raiva, porque como é que vai estar feliz desse jeito? Você conversava com o judeu: bom dia para quem? Se o Messias não voltou ainda, o Messias não veio, Roma está aí, bom dia para quem? Assim era o coração de um judeu, diariamente, ira, raiva, ódio. Só que eles tinham um amparo, entre aspas, eles tinham um certo desabafo, que a lei de Moisés, lhes dava um caminho como se fosse justo eles nutrirem esse tipo de ódio pelos inimigos. Afinal, eles eram nação santa, povo adquirido. E é como se fosse justo eles sentirem o que sentiam, porque a própria lei o amparava. E aí vem Jesus, Mateus capítulo 5, e diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Preste atenção. O mandamento mosaico de não matar é não matar sangue inocente. Então, você não pode dizer, porque talvez alguém já se perguntou, como pode Deus dizer não matarás e ao mesmo tempo no Velho Testamento mandar pessoas ir para a guerra matar outros? É porque o não matarás é não matar sangue inocente. O inimigo ímpio era sangue justo, pode matar, mas merece inclusive. Então o judeu ele tinha inclusive esse ponto de alívio. Ainda bem que eu sinto ódio pelo romano, porque a hora que eu puder eu mato, e é justo, inclusive. Aí vem Jesus e diz: olha, não matarás, e a quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu, porém, lhes digo, que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí, Jesus, o que ele fez? Ele equiparou o matar sangue inocente ao odiar o seu irmão. E aí, ele continua dizendo o seguinte: também qualquer um que disser ao seu irmão racá, e ainda bem que a expressão é essa, racá, porque racá não tem uma tradução específica. Racá
Em algumas Bíblias você vai ler embaixo, é tolo, alguma coisa assim. Mas existe um historiador, um rabino, que ele explica que raca era uma expressão que denotava extremo desprezo. E a verbalização dela, linguística, nasceu do barulho que alguém faz quando escarra para cuspir. Então, a expressão raca é dizer, eu tenho tanto nojo, eu tenho tanto ódio de você, eu te desprezo tanto que... Vocês entenderam? E a expressão raca para o seu irmão é, eu tenho vontade de cuspir. Quando eu penso, quando eu olho para você, quando eu sinto... É isso que eu sinto de você, desprezo e nojo, e ódio e raiva, ao ponto de eu ter vontade de cuspir. Essa é a expressão raca. Ele diz, qualquer um que disser ao seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que é que Jesus está dizendo? Preste atenção que isso aqui é de extrema importância. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ouviram o que foi dito. A religião e o jugo que colocaram sobre vocês, norteava e moldava o comportamento de vocês. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E por causa que é um ensino simplesmente orientado pelo que você faz, e ignora o que você sente, você está livre de, se não matar o teu irmão, está tudo bem, pelo menos matou. O que não pode é matar. O que você sente não importa. E aí, você precisa entender o que Jesus está dizendo. O jugo que foi colocado sobre vocês é um jugo que está orientado simplesmente para o que você faz, e ignora quem você realmente é, e o que você sente. E quando ele diz, olha, o jugo é pesado, ele está dizendo, olha, existe todo um conjunto de ensinos que tem norteado a vida de vocês, que simplesmente cobra de vocês comportamento. E sabe por que é tão pesado o comportamento? Porque ele é o oposto do que realmente queremos. E por isso que é tão difícil. Por isso que a coisa mais tonta e tola que um cristão pode fazer é simplesmente se esforçar para mudar. Por isso que a gente tem ensinado aqui na igreja que o nosso desejo é pregar o evangelho, apresentar Deus para as pessoas e levá-las a um encontro com Jesus, para que a promessa se cumpra, que é o Espírito Santo entrar e habitar na sua vida, e Ele mesmo se encarregar de transformar você de dentro para fora. E aí Jesus diz, olha, o jugo que vocês carregam é pesado, aprendei de mim que sou manso e humilde de quê? Aqui está o segredo. Ele diz, olha, eu estou apresentando um novo ensino para vocês. Ouviste o que foi dito? Não matar, está ótimo, tá bom. Eu, porém, vos digo, se no teu coração você desejar odiosamente algo em relação ao seu irmão, você morreu por dentro. E não tem nada mais pesado do que morrer por dentro. Sabe por que tem muita gente cansada e sobrecarregada? Porque vive odiando, sem saber o que é. O que é ódio, meu irmão? Ódio é o sentimento pesaroso e negativo, destrutivo, hostil, rancoroso sobre alguém, desejando que algo ruim aconteça. Eu não sinto isso por ninguém. Será? Não é profundo. Meu irmão, preste atenção. Se a gente for olhar o conceito de homicídio que Jesus está apresentando, é um conceito que ele fica só no campo da alma.
fala, você mata aí dentro. Não tem nada pior do que matar aí dentro, porque o outro morre e você morre junto. E a gente mata diariamente as nossas relações. Quando expelimos raká. O que é raká? Toda expressão de ira e de ódio e de desprezo. Toda vez que eu desprezo, me iro e ataco alguém, eu estou matando por dentro, um pouquinho, e morrendo junto. E às vezes isso está escondido em alguns de nós como característica de personalidade ou temperamento. Mas o próprio Jesus diz, meu irmão, a boca fala do que está cheio o coração. Como é que tem sido as conversas? O que é que tem saído da tua boca em relação às pessoas que você convive? Meu irmão, acredite ou não, talvez você ache engraçado, mas aquilo que você diz no trânsito é ódio. Ah, que exagero, só estou com raiva, só fico estressado. É ódio. É ódio. É ira. É pesar. Por isso você está pesado. Porque tudo te irrita, tudo te incomoda, ninguém se adequa. Você está matando todos e um pouquinho junto todos os dias. Você mata teus filhos, você mata teu marido, você mata teu casamento, você mata a harmonia na tua casa, você mata a paz das pessoas, você mata os ambientes. Tem gente que acha que nunca matou alguém fisicamente, não é homicida. A gente está assassinando a vida o tempo todo. Tem famílias que perderam a vida porque você assassina a tua família todos os dias, com o que você diz. É isso que Jesus está dizendo. O teu coração é assassino porque você mata todo dia. Você só não mata fisicamente, você não pode. Ou porque existe um controlador de comportamento que tem te norteado. Mas o ensino e o jugo que eu dou não está preocupado com o teu comportamento, eu estou preocupado com o teu coração. É isso que Jesus está dizendo. Aí dentro, o que sai de você? Entende? E às vezes a gente está tão acostumado e acha tão, assim como era aceitável, comum e tranquilo para um judeu falar mal de um romano, talvez seja para algumas mulheres falar mal dos seus maridos. Entendeu? Você chegava para um judeu e falava, cara, você não pode mais falar isso. Olha o ensino de Jesus. Se no teu coração você desprezar um romano, eu vou traduzir o ensino de Jesus. Não é nem matar um romano, ele está dizendo assim, se no teu coração você desprezar um romano, que isso que era o raká, você morreu por dentro e está matando ele junto. Você é homicida. E tem coisa, e você pega um judeu ouvindo isso e fala, mas, gente, é cultural aqui a gente odeia. É tipo você falar para um corintiano se ele. Não, Palmeiras é inimigo, é natural, não precisa nem discutir isso, é rival. E tem coisas que ficaram habituais para nós, falar mal dos outros. Tem mãe que pegou o hábito de matar os seus filhos com as suas palavras. Tem marido que pegou hábito assassinar a sua esposa e o seu casamento. Ele já acostumou, é o que eu sinto. É ódio, meu irmão, é ódio. É ódio. E sabe o que é o... Qual é a questão do ódio? É que o ódio, ele tem como catalisador a ferida. Presta atenção. O que motivava um judeu a sentir o que ele sentia pelo outro é porque ele sentia justo sentir aquilo, ele achava justo sentir aquilo, porque ele foi ferido. E aí presta atenção, o grande catalisador da ira, do ódio, da raiva e desse desprezo que fazemos com os outros, com as nossas palavras normalmente, é porque a gente acha justo dizer o que dizemos, sentir o que sentimos, pela ferida que ele nos causou. Então quando o meu marido erra grosseiramente, eu acho justo, porque eu estou ferida, eu acho justo destilar ódio para ele, mesmo que eu não chame de ódio. Para mim é o meu jeito, mas é ódio, irmão. É o meu temperamento, é ódio. Mas é ódio. E a gente acha justo, normalmente o que justifica
o ataque às pessoas sempre é a ferida que recebemos. Então era justíssimo para o judeu falar: gente, mas olha só, nós estamos sendo subjugados. Olha só o que estão fazendo comigo. Tem gente que anda por aí, vocês vocês já repararam? Pessoas que elas estão tão machucadas que elas destilam ódio até para aqueles que não tem nada a ver com aquilo. Não sei se você já atendeu um cliente, ou foi numa loja, um vendedor te tratou mal, te desprezou, ou até falou algo ruim. Você fala: cara, da onde que veio isso? Qual é a origem? Da onde? É que a pessoa está ferida, e gente ferida fere. Olho por olho, dente por dente. Gente ferida fere. Gente machucada machuca. Só que só gente machucada que acha que tem o direito de machucar. O que Jesus está dizendo: olha, grande parte dessa carga que vocês carregam, que é pesada, e tem feito vocês viverem pesados, é porque vocês estão querendo devolver com justiça o que vocês estão recebendo. Esse é o primeiro motivo. É simples. O resumo do que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é isso. Vocês estão o tempo todo, durante o seu dia, querendo compensar de alguma forma, através da sua irritabilidade, da sua ira, do seu xingamento, do seu desprezo, das suas palavras duras, as feridas que você tem recebido. É como se no teu coração você estivesse compensando, especialmente se for contra o ofensor. A maioria dos casamentos não percebem que essa é a dinâmica que eles têm vivido. Tem gente que fala: o que a gente perdeu é a comunicação. O que vocês perderam é amor, mas o amor no sentido mais puro que Jesus está dizendo. O que tem aí é ódio. Não, eu não odeio meu marido, só sou muito irritada com ele. Você odeia ele, porque você está devolvendo hostilidade, fruto de ferida que você acha que recebeu e é justo devolver. O nome disso é ódio, de forma prática. É hostilidade. Inclusive, tem gente aqui que agora, depois que aprendeu, vai dar vontade de escarrar às vezes, né? Dá vontade de... É isso. Só que aí Jesus vem e ele continua dizendo: eu aprendi de mim que sou manso e humilde. E existe uma segunda característica aqui do que torna alguém pesado. As duas coisas que pesam na alma humana é, primeiro, ódio. Segundo, culpa. A vida do judeu se resumia em duas coisas. Lembra que eu disse? Primeira, odiar diariamente um romano. Ele era movido a ódio. O segundo sentimento que movia um coração judeu era a culpa. Sabe por quê? Porque a vida de um judeu era acordar e dormir todos os dias sentindo incapacidade de ter cumprido religiosamente o que deveria ter cumprido. Porque a vida de um judeu era lembrar todos os dias que os mandamentos eram difíceis demais dele conseguir cumprir. Então o dia de um judeu, todos os dias da sua vida, era acordar e falar: hoje eu vou trabalhar para pagar imposto, para dar dinheiro para outros, e também tentar cumprir um monte de lei cerimonial que eu nunca consigo cumprir, para que Deus se agrade de mim. Essa era a vida de um judeu. Era sentir raiva e culpa. A vida de um judeu era raiva diária e culpa diária. Raiva por devolver o tempo todo as feridas que lhe geraram, e culpa por sentir-se totalmente incapaz de conseguir cumprir o que Deus espera dele. E ele ficava nesse círculo diário, todos os dias, movido a raiva e a culpa e a raiva e a culpa. Pastor, como é que isso se aplica à minha vida? Meu irmão, preste atenção. Primeiro, talvez o grande peso, um dos grandes pesos que você tem carregado, que tem te tornado sobrecarregado, é exatamente essa ira e essa indignação. E às vezes eu não quero nem chamar de ira, mas é indignação. Porque tem gente que, como não é tão explosiva, ela não manifesta tanto, mas ela carrega uma indignação constante de sentimento de injustiça. Os meus filhos cometem injustiça comigo porque não me amam quanto eu os amo. Meu marido é injusto porque ele não devolve o quanto eu precisaria. Os meus patrões são injustos porque não me pagam o quanto eu poderia. Os meus clientes são... E esse sentimento de injustiça e de ferida constante, como se todo mundo te devesse o tempo todo, sabe?
Já conheceu gente que anda assim, anda como se a vida lhe devesse algo o tempo todo, está todo mundo em débito contra ele mesmo. E como ele está o tempo todo sentindo que a vida lhe deve, que as pessoas lhe devem, que todo mundo lhe fere, que todo mundo está em dívida com ele mesmo, ele só destila o tempo todo indignação, aspereza, o tempo todo. Olha, meu irmão, eu não sou, mas estou longe de ser alguém extremamente exemplar. Eu tenho defeitos inúmeros, mas eu tenho uma vitória na minha vida, mas uma que eu louvo a Deus e zelo por ela. Eu aprendi pelo Evangelho muito cedo, graças a Deus, como viver uma vida leve. A minha esposa está aqui, no primeiro lugar, e você pode procurar ela. E não é que é a minha natureza. Antes de me converter, no último ano, antes de me converter, com 15 anos de idade, naquele ano, eu tinha brigado com a minha irmã 2 vezes, batido na cara dela fisicamente, por coisa pequena, do nível de explosão que eu tinha. Tem gente que, a Mayara fala, nossa, o Rona é o Rona, a natureza do Rona, vocês não conhecem, nesse aspecto. Mas por algum motivo, eu não sei qual, essa é uma das áreas que Deus me curou muito rápido. E Ele me tocou de alguma forma e me fez compreender algumas coisas, que eu passei a viver a vida muito leve, mas muito leve. Olha, para eu sair do sério, meu irmão, mas para eu me irritar mesmo, mas não é porque eu sou melhor que ninguém, não sou perfeito, não. Eu entendi uma coisa do Evangelho: a maioria dos sentimentos de ira são movidos pelo sentimento de injustiça. Eu me sinto injustiçado, por isso que eu sinto raiva do Gerson, entende? Eu te odeio porque um exemplo foi algo que, dependendo do lado aqui, né? Mas politicamente é algo que muitos sentiam, injustiça. O sentimento de injustiça inspira o ódio. Se você pudesse, o sentimento de injustiça é o pior para envenenar o nosso coração. E é isso que, de forma micro, a gente sente dia a dia no nosso relacionamento. É injusto o que meu marido fez, é injusto o que minha esposa faz, é injusto. Então eu me sinto ferido, machucado, e aí eu devolvo. E sabe como é que você se cura desse sentimento de ódio provocado pela injustiça? Já te conto. O segundo elemento que machucava e pesava nas costas de um judeu era o da culpa. Ele nunca era santo o suficiente, entende? Ele nunca era bom o suficiente perante Deus, porque ele nunca conseguia cumprir todos os mandamentos da lei. As leis eram pesadas demais, a religião era pesada demais. Na verdade, se você olhar para o Evangelho como mais um manual de regras e de coisas que você tem que fazer, ele vai se tornar um fardo na sua vida, um fardo pesado que você não consegue carregar. E aí vem Jesus e diz: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele está dizendo, em outras palavras, as duas coisas que pesam o coração de vocês, primeiro, é ódio e culpa. Vocês estão o tempo todo com raiva e o tempo todo se sentindo incapazes de cumprir o que os fariseus ensinam. E a culpa é exatamente esse sentimento de ser indigno diante dos erros que cometeu. Tua vida muitas vezes é pesada exatamente por se sentir incapaz de mudar naquilo que você gostaria. Aí junta essa ira, esse ódio, essa aspereza com a incapacidade de mudar isso com as suas próprias mãos, que é o que a religião te pede. Aí sim a pessoa afunda numa vida pesada. Tudo é pesado. Qual é a cura? Jesus diz: aprendei de mim que sou manso. Número 1, o quê? Manso. Número 2, humilde. Ele está dizendo, o que é mansidão? Mansidão é a virtude de entregar os seus direitos. Mansidão é a virtude de alguém que não cobra. Essa é a mansidão.
Mansidão é a virtude de alguém que diz: olha, você não tem que falar assim comigo. É aquele que não te cobra mais. Gerson, fala comigo direito. O que está o tempo todo ferido, ele está ferido porque acha que o outro deveria ter dado algo que ele não recebeu. Ou seja, que os seus direitos foram feridos. O manso é aquele que não cobra mais direitos. O manso é aquele que diz: não importa o que você me dá ou não me dá, já está resolvido para mim. Você não está em dívida comigo. Por isso que ele consegue devolver mansidão. Ele não se sente mais no prejuízo. Esse é o manso. O manso não é o mosca morta. Não é aquele que sempre fala baixo e manso, sabe? Manso não é aquele que, pode xingar ele que ele não revida. Mas ele não revida, mas no coração ele odeia. No coração ele amargura, no coração ele entristece. Estão entendendo? O manso é aquele que não cobra mais nada do outro. Não espera mais nada de você. Eu não espero mais nada de você. Eu não espero nem que você me trate bem, não espero que você sorria. Eu não espero mais. Mas por que ele chegou nesse ponto? Ele chegou, desistiu? Não! Ele recebeu algo que compensa tudo isso. Ele diz: o que eu recebi de Deus compensa tudo de injusto que você me der. Eu já estou satisfeito em justiça. Eu sei que é complexo para alguns entenderem, mas entenda o seguinte: quando Jesus está diante de Pilatos, eu quero ler isso aqui. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele está torturado, açoitado, machucado, ele está ferido, cuspido, traído. Aí Jesus está diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: tu o que dizes? Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: viu, você não está ouvindo a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Sabe o que é mansidão? Eu vou explicar o que Jesus estava sentindo naquela hora. Como é que você sabe, Ronald? Pelo resto do evangelho. Pilatos, nem esse povo, nem os soldados e nem você pode tirar ou dar algo para mim. Vocês não têm como tirar minha liberdade, minha paz, minha alegria. Vocês podem atingir meu corpo, vocês podem proferir palavras contra mim, mas eu não espero nada de vocês. E porque eu não espero nada de você, eu consigo devolver mansidão. Na verdade, uma briga de família só acaba quando um manso entender que ninguém lhe deve nada. Mas é minha esposa, mas é meu marido, mas é meu filho. Vocês estão entendendo? Não confunda o que as pessoas devem a Deus com o que você acha que elas devem a você. Vocês estão entendendo? Eu vou te contar um segredo sobre família. A Maiara, ela não me deve honra, ela deve honra a Deus. A prova é que o argumento bíblico que Paulo usa para dizer que a mulher deve respeitar o seu marido é porque o marido é cabeça assim como Cristo é cabeça dele. Na verdade, Paulo está dizendo: você tem que honrar a Deus, não o seu marido. Alguém está me ouvindo? O problema é que a gente está nas nossas relações achando que todo mundo nos deve tudo. E por isso que a gente é tão intocável, ferido. Ai, olhou torto para mim. Ai, não me ama. Ai, não fala. Ai, não sei o que lá. Ah, meu irmão, enquanto você não desfrutar de contentamento espiritual por aquilo que Jesus já te deu, tua vida vira um inferno, pesada. Porque o tempo todo mundo está te devendo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se estão me olhando com uma cara. Eu não sei se está entendendo ou não.
Sabe qual é o problema de uma vida pesada? É uma vida que ainda não desfrutou de plena liberdade em Cristo. Porque o dia que você encontrar Jesus, o seu amor, e Ele for suficiente, nada que os outros te façam ou deixem de fazer afeta a tua vida. Eu sei que parece um milagre o que eu estou dizendo, parece impossível. Mas não, meu irmão. Jesus estava lá diante de Pilatos de boa, porque ele não esperava nada dos seus discípulos, e nem nada do povo judeu, e nem nada de Pilatos. Ele falou: gente, pode bater, pode crucificar. Sou filho amado de Deus, meu irmão. Jesus sabia quem ele era. O seu nível de convicção de identidade era tão forte que traição não abalava, xingamento não abalava, desrespeito não abalava. Por isso que ele era imune ao ódio. Não tinha como sentir. Não tem como te odiar, não tem como te desprezar, meu irmão. Você não, já está pago. Aqui para mim está pago. E a culpa? A culpa é exatamente esse sentimento de que você está devendo para Deus e que você tem que fazer algo mais para compensar diante de Deus. E disso também, quem conhece a Jesus está livre. Porque tanto para o ódio quanto para a culpa só existe um remédio. Fala comigo: perdão. Perdão é a liberação de dívida. E tanto quem é ferido e pesado, porque se sente injustiçado das dívidas que os outros lhe causaram, quando conhece o perdão, a dívida é rasgada. Tanto quanto aquele que vive por culpa, achando que nunca é capaz de cumprir tudo que Deus espera dele, quando conhece o perdão, desfruta de liberdade. A capacidade de ser manso e humilde, ela se encontra no pilar do Evangelho: perdão. Para quem não sabe o que é perdão, não é esquecer. Perdão não é esquecer. Perdão não é fazer de conta que esqueceu. Sabe o que é perdão? Quando uma pessoa ofende alguém, e quando uma pessoa te fere, de qualquer forma, ela criou um débito. Pensa no débito como um papel, um título. Ela criou uma nota promissória com você, de dívida, e com Deus. Sabe o que é perdoar alguém? É dizer: olha, rasgar a nota da pessoa com você e dizer: você não me deve nada. Tá, mas e com Deus? Com Deus é com Ele. Aí mas você não me deve. Sabe o que é perdoar? Não é esquecer, nem achar que não aconteceu nada, e nem fingir de bobo. Perdoar é não cobrar mais. Perdoar é: eu não espero de você mais nada. É isso que é perdão. E a gente só perdoa para grandes ofensas, ou para as pequenas do dia a dia, quando para de esperar das pessoas. Meu irmão, quando você parar de viver uma vida movida por culpa e por esse ódio que é movido por um sentimento de injustiça, das feridas que as pessoas geram em você, você desfruta do que é uma vida leve. O resumo de uma vida leve é não esperar mais nada de ninguém, porque Jesus já te deu tudo. É assim, ó, Jesus foi suficiente, o Evangelho é suficiente, o amor de Deus é suficiente. Só alguém com esse nível de experiência espiritual é que consegue amar alguém que mora ao lado quando o outro destila ódio. Entende? Só alguém com esse nível de cura espiritual é que vai na festa daquele familiar que falou mal de você, que roubou você, que traiu você, que feriu você, e você consegue olhar para ele e não sentir nada. Ou pode até sentir, mas não espera mais nada. Porque você fala: o que Deus já me deu já pagou. Está resolvido. Só alguém que experimenta esse nível de leveza e de liberdade é que acorda de manhã e consegue olhar para o seu marido e para a sua esposa, que te ofendeu, te feriu, e recomeçar. Aprendei é uma palavra-chave nesse texto, porque Jesus deixou claro aqui que é possível eu e você aprendermos. Porque a maioria de nós acha que esse tipo de virtude, de perdão nesse nível, é um troço transcendental, milagroso. Jesus está dizendo: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Ninguém me deve nada, e assim eu vou caminhando
para o meu propósito. Não é simples assim? É bem simples. E eu sei que parece uma expressão grosseira, mas talvez o maior ato de amor que você pode fazer com alguém é falar: eu não espero mais nada de você. Porque você está querendo dizer o seguinte: o que eu vou te dar agora não depende do que você me dá. Entende? Eu vou te amar, eu vou te cuidar, eu vou andar 2 milhas com você. Se você pedir a capa, eu devolvo. Entendeu? Pega tudo. Se você quiser pegar minha comida, pega minha comida. Ah, mas é um mosca morta. Não, meu irmão, eu já estou suprido. Entende? Eu estou suprido. Eu te amo tanto que eu não espero mais nada. O que eu vou te dar não depende do que você me dá. E na maioria das vezes as relações mais íntimas, elas viram esse pé de guerra exatamente por isso. Porque um está só medindo que o que ele vai dar depende do que o outro der. E se o outro não der, ele para de dar. E a gente faz isso de forma pequena, micro e grande. Dependendo de como for o dia. Você entendeu? É assim nos casamentos ou não é? Tratou bem. Meu irmão, até quando você vai virar, vai ficar vivendo essa vida? Seja livre. A Mayara saiu aqui agora. Ana está lá. Eu já senti, a Mayara está aqui, eu já senti às vezes nela indignação, em momentos de alto estresse, eu mudar o meu humor drasticamente. Ela só pode estar fingindo, deve ser hipócrita. E não é. Eu não sou perfeito, meu irmão, mas nessa área eu tenho vencido faz muito tempo. Eu entendi que o que eu vou viver com ela, o que eu estou disposto a dar para ela, que ainda precisa melhorar, porque eu também tropeço, não depende do que ela me dá. Mesmo às vezes eu ficando muito irritado no meu coração de feridas que ela me gera. Mas o amor que eu estou disposto a dar para ela não depende mais dela. Não depende. Eu não ligo para o que a Mayara me dá. Eu digo isso publicamente, está gravado. Eu não ligo para o que ela me dá. Eu já recebi. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu já recebi. Eu só tenho dívida com ela. Eu só tenho dívida. Se eu for olhar para o amor que eu recebi para dar a ela, eu só estou em dívida. Porque o amor que eu devo a Mayara é o que Cristo deu por mim. A vida. E não só a Mayara, a qualquer um de vocês. Isso é ser cristão. Só. Tomai sobre mim o meu jugo. É um novo ensino, Jesus está dizendo. Eu vou ensinar tudo diferente que os rabinos ensinaram. A vida consiste em amar a Deus e servir pessoas, vivendo com mansidão e humildade. Acabou? Só isso. Trabalhe assim, compre e venda assim, lidere os empregados assim, viva o casamento assim, eduque os filhos assim. Manso e humilde, como se ninguém te devesse nada. Amém? Eu quero orar para quem está com a vida pesada, sentindo culpa e ódio. Não, pastor, eu não sinto ódio. Eu sei que você sente. Eu também sinto. Mas vamos ser libertos? Vamos ser libertos? Quantos querem ser libertos aqui? Liberto dessa carência excessiva, liberto dessa necessidade de compensação emocional, liberto dessa necessidade de atenção, de justiça, de bom tratamento. Seja livre, meu irmão. Fala: Jesus já me deu tudo.